A paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou o Pedro e hoje estamos aqui mais uma vez, mais um dia para ler mais um capítulo, na verdade o último do livro O Amor Mais Louco da História, do nosso irmão David Leonardo. Hoje vamos ler o capítulo de número 10, que tem por título Imprudente Amor. Dizem que amar é verbo intransitivo, que é fogo que arde sem se ver, coisa mais forte do mundo. Dizem que ele é sentido, eterno, constante e tem um monte de outros significados. Não há ninguém que não tenha uma opinião ou definição para ele. Por esse motivo, o amor é poetizado, cantado, representado, ele é sentido e defendido. Nunca na história se falou tanto a seu respeito. Jamais suplicamos tanto por ele ou levamos a sua bandeira tão alto. Ao mesmo tempo, provavelmente nunca abafamos tanto a sua voz. Talvez porque o que temos definido como amor na realidade não tenha nada a ver com ele. Talvez porque desaprendemos a amar e com o tempo passamos a achar normal mendigar as migalhas de sentimento de um coração ferido. Talvez porque desaprendemos a amar e com o tempo passamos a achar normal mendigar as migalhas de sentimento que um coração ferido pode oferecer. Ou ainda porque talvez nunca aprendemos a amar de verdade. Entretanto, o amor, ao contrário do pensamento popular, é paciente, em virtude pouco cativante, ainda que muito poderosa. O amor não é orgulhoso, não procura os seus interesses, não guarda rancor, não inveja nem se vangloria. Ele se alegra com a verdade, sofre, acredita e suporta qualquer coisa. O amor é bondoso e nunca falha. 1 Coríntios 13. É compromisso e não envolvimento, e por isso pode durar para sempre. Até desse tipo de amor que temos sede e para ele fomos criados, tanto para dar como para receber. Contudo, ele custa, não um pedaço, mas tudo. E esta talvez tenha sido uma das maiores lições que aprendi com a palavra do bom pastor, descrita em Lucas capítulo 15. Quando eu era menino, escutava ouvir uma canção baseada nessa passagem que dizia: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. Na época, essa música, além de popular, era aclamada por todos, inclusive por mim. Eu achava tão linda a maneira como o pastor era retratado e o amor que tinha por suas ovelhas. Entretanto, com o passar dos anos, percebi que havia algo na música que não era mencionado na Bíblia. A canção dizia que as 99 ficavam no aprisco e que passa a ideia de proteção e segurança. Mas não é isso que a palavra nos revela. O homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai, pois, após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe em seus ombros, jubiloso, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrem-vos comigo, porque eu já achei minha ovelha perdida. Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao 6. Aquele homem deixa as 99 ovelhas no deserto, por apenas uma que havia se perdido, o que nos dá certeza de que, quando sai em busca de uma ovelha perdida e as outras 99 não ficam protegidas. Imagino aquele dono que aqui exercia um papel de pastor, fazendo a contagem de todas as ovelhas e, ao se dar conta da 100ª que havia se perdido, decide colocar em risco as outras que já estavam garantidas e seguras para procurar a única que havia se distanciado do rebanho. E apesar de não soar tão popular, é com isso que o amor se parece para mim. Ele não aceita perder nenhuma delas. Nem a maioria daquelas ovelhas seria capaz de suprir o amor que o pastor tinha por aquela que tinha se perdido. Não porque ela era mais especial do que as outras, mas porque ela era tão especial quanto as outras. Geralmente, quando lemos a Bíblia, acabamos filtrando o seu conteúdo pelas músicas que cantamos, e isso pode ser um problema quando essas canções nos ocultam a essência real da palavra de Deus, como é o caso da música das 100 ovelhas. Não que tenha tido má intenção do compositor, mas o fato de talvez não ter compreendido profundamente a parábola e fez trocar a palavra deserto por aprisco, e que é um lugar protegido para a ovelha. É confortável cantar e imaginar a história da perspectiva daquela canção, afinal existe provisão, certeza e abrigo.
Já a versão original, pela ótica humana, é inadmissível, porque ninguém sacrifica 99 por uma. A nossa lógica diz que isso não faz sentido, e por isso que não e é por isso que somos tão limitados quando se trata de amor, porque o nosso amor é lógico, é contábil, nos fazemos conta para amar, estabelecemos padrões para amar. Aliás, se uma fugisse, a nossa reação com certeza seria olhar para as 99 e dizer: vocês são muito melhores do que aquela nojenta que foi embora. Ainda bem que ela se foi, porque a verdade é que ela nos atrapalhava quando estava junto. Ela era sempre aquela que queria desvirtuar vocês. Eu nunca gostei dela mesmo, ela sempre teve um sentimento rebelde, nunca obedeceu. Ainda bem que ela foi e não levou ninguém. Vou até contar de novo para verificar de que ninguém ouviu o conselho dela e foi embora também. Nós somos assim, contabilizamos tudo, por isso que quando nos deparamos com o amor de Deus, ficamos paralisados porque ele nunca combinará com aquilo que pensamos que é amor. Uma das coisas que mais me impressiona é o fato de que o amor não é simplesmente parte do agir de Deus, e sim da natureza. As Escrituras não reforçam que Deus age em amor, mas que Ele é mesmo amor. Ou seja, quando Ele age dessa maneira, só o faz porque o amor é parte de sua essência. Quando Ele nos criou, fomos feitos à sua imagem e semelhança, o que quer dizer que nos parecemos com Ele em ações, raciocínios, caráter. Contudo, apesar da semelhança, a nossa capacidade de amar não consegue ter raízes tão profundas, a menos que sejamos guiados e transformados por Ele. O Espírito Santo nos habita não apenas por sermos aperfeiçoados em amor, como também em nossa maneira de amar. Dessa forma, passamos a amar como Deus faz, ainda que nosso amor seja falho e inconstante. Muitas vezes, não conseguimos mensurar ou confiar no amor de Deus, porque o comparamos com o nosso tipo de amor condicional e egoísta. O amor de Deus não funciona como o nosso ou se limita à nossa maneira de amar. O seu amor é incondicional, o que significa que não existe condição que possa lhe fazer mudar de ideia ou abular a intensidade com que ele nos ama. E ele nos ama não porque fazemos coisa certa, mas porque não pode negar a si mesmo. Deus é aquilo que oferece, o amor. É por essa razão que o amor de Deus por nós é um assunto muito mais seguro de se pensar do que do nosso amor por ele, como disse C.S. Lewis. Ao longo de toda a Bíblia sempre foi nítido o quanto Deus quis tornar público seu amor por nós. As provas de cuidado, bondade e amor eram constantes e escandalosas e continuam sendo. Ele nunca mudou, nunca deixou de demonstrar o seu anseio violento de nos ter por perto, independente de quem nós éramos e somos. Ele nunca mediu esforços para permanecer conosco, jamais se entregou em pedaços. Pelo contrário, ele sempre se deu por completo. Inclusive, não poupou seu próprio filho, aquele a quem mais amava. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. A verdade é que esse amor assusta no começo. Não sabemos como agir, retribuir ou nos comportar diante dele. Afinal, que tipo de pessoa sacrifica o próprio filho por quem quer que seja? Isso não faz sentido, mas a perspectiva desse amor talvez faça. Deus não reteve o que tinha de melhor, ainda que sua vontade fosse contrária, para trazer de volta as ovelhas que haviam se perdido do rebanho. Porque o amor é o que o amor faz. Penso em diversos momentos, por causa da rotina e apatia, acabamos nos acostumando com a cruz, a maior prova de amor que já existiu. Esquecemos do sofrimento e morte de Cristo e até mesmo dos benefícios que a cruz nos trouxe. Por causa disso, muitas vezes acabamos vivendo como órfãos e não como filhos, desprezando o que temos acesso por meio de Jesus. A palavra nos garante que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 5, tradução NVI. Em outras palavras, Jesus não veio apenas para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna, mas para trazer também a libertação das nossas iniquidades, a paz para a nossa mente e coração, além da cura para o nosso corpo e alma. De acordo com C.
Truman Davis, um médico famoso por discutir a crucificação de Jesus da perspectiva médica, escreveu que o sofrimento físico do Messias começou no Getsemane, quando ele suou sangue, um fenômeno que, apesar de raro, foi literal. Davis afirma também que após a prisão e apresentação no Sinédrio, Jesus sofreu o primeiro traumatismo físico, sendo em seguida esbofeteado no rosto por alguns que estavam no local. Logo cedo, já surrado, com hematomas, desidratado e provavelmente exausto por não ter dormido, Jesus é levado até Pôncio Pilatos, que lava as mãos da condenação e o envia à crucificação por pressão da multidão presente. As chicotadas, segundo Truman Davis, só eram realizadas quando o acusado era despido de todas as suas roupas e suas mãos amarradas em um poste acima da cabeça. Assim que colocaram Jesus nessa posição, iniciaram as torturas. O chicote, feito de várias tiras pesadas de couro e duas pequenas bolas de chumbo amarradas nas pontas de cada uma delas, era atirado na direção aos ombros, braços e pernas do prisioneiro Jesus. O médico explica que após as primeiras chicoteadas, a pele foi cortada, mas com a continuidade das agressões, os tecidos debaixo dela foram sendo afetados. Além de capilares, as veias se romperam e a hemorragia arterial dos vasos da musculatura até foi desencadeada como consequência. Ao final, a pele das costas estava perfurada com tiras e toda a área estava desfigurada e ensanguentada. Nesses casos, espancamento, conforme os escritos e pesquisas de Davis, só era encerrado quando o acusado estava prestes a morrer. Ali à beira da morte, quando foi desamarrado, os soldados romanos começaram a zombar do Filho de Deus, não apenas com palavras, mas lançando uma capa vermelha sobre seus ombros, colocando uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e um pedaço de pau em sua mão. "Salve, Rei dos Judeus!" escarneciam eles. A coroa, feita com um pequeno galho flexível, coberto de longos espinhos, foi pressionada sobre a cabeça de Jesus, causando uma intensa hemorragia, já que o crânio, conforme explica o médico, é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo. Após a zombaria, retiraram o manto de suas costas e, seguramente provocando uma dor torturante devido ao sangue que estava grudado nas feridas. Estas outras vezes estimuladas começaram a sangrar novamente. A caminho do Gólgota, devolveram as roupas de Jesus em respeito ao costume judeu, enquanto percorria o trajeto com um pedaço horizontal da cruz amarrado sobre seus ombros. Um peso do madeiro unido à grande perda de sangue fizeram Jesus tropeçar e cair. De acordo com o doutor, possivelmente naquele momento, a pele dos músculos foi rasgados ainda mais. Jesus, então, é ajudado por um estrangeiro chamado Simão, que o auxilia a carregar a cruz até o local da crucificação, a mais ou menos 800 metros de distância onde estavam. A Bíblia não detalha como o processo de crucificação aconteceu, talvez por ser um tipo de prática extremamente comum na era do Império Romano. Porém, o Dr. Davis esclarece que após ser colocado de costas no madeiro, Jesus, em seus pulsos perfurados por cravos de ferro quebrados que, além de pesados, eram enormes. O soldado, depois de encontrar a depressão entre os ossos e seu pulso, encrava o prego, repetindo a mesma ação no pulso faltante. Um pé é colocado acima do outro, com as pernas estendidas, e o cravo é transpassado neles. A cruz é erguida e no topo pregam a acusação: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Com o peso e a gravidade, o corpo cai lentamente, fazendo ainda mais pressão sobre os pregos, cérebro, nervos medianos. A dor era insuportável. Ao seu lado, 2 ladrões, com a mesma sentença, um de cada lado. Todos assistiam à crucificação do Messias. Alguns lançavam sorte com os pedaços de suas vestes, enquanto outros estavam aos seus pés chorando. Já pendurado, o mestre alternava o peso, esticando-se para tentar distribuir a pressão. Nesse momento, já agonizando de dor por causa da tortura, ondas intensas de cãibra começam a circular por todo o seu corpo, o que dificulta
a ação de empurrar-se para cima. Truman Davis escreve também que por ter os braços esticados e pendurados, os músculos peitorais de Jesus acabavam ficando paralisados e os intercostais incapazes de se mover, o que resultou no ar sendo aspirado pelos pulmões, mas não podendo ser expirado. Porém, com o acúmulo de dióxido de carbono nos pulmões e no sangue, as câmeras diminuiriam e possibilitariam com que ele expirasse e inspirasse oxigênio, permitindo com que conseguisse falar algumas frases como a de Lucas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34, parte A. Jesus passou horas de dor sem limite, ciclos de contursão, câimbras nas juntas, asfixia intermitente e parcial e intensa dor por causa das lascas enfiadas nos tecidos das suas costas dilaceradas conforme ele se levantava contra o poste da cruz. Então, outra dor agonizante começou, uma profunda dor no peito, enquanto o seu pericárdio, membrana que envolve internamente o coração, se enche de um líquido que comprime o coração. A perda de líquido dos tecidos atinge o nível crítico. O coração comprimido se esforça para bombear o sangue grosso e pesado aos tecidos. Os pulmões torturados tentam lutar freneticamente para inalar pequenos goles de ar. Os tecidos marcados pela desidratação mandam seus estímulos para o cérebro. O corpo de Jesus chega ao extremo e ele pode sentir o calafrio da morte passando por seu corpo. Esse acontecimento traz as suas próximas palavras, provavelmente um pouco mais que um torturado suspiro. Está consumado. Ah, o amor de Deus! Escandaloso, incompatível, maravilhoso, doce e violento amor de Deus. Quando se trata de seu amor, nenhuma distância é longa demais, nenhuma dor é poderosa o suficiente, nenhum esforço é exagerado, porque o pastor é completamente apaixonado pelas ovelhas. Quando uma se perde, ele vai atrás dela também. Não é sua culpa, ele não consegue negar a si mesmo. Seu coração não resiste quando alguém vai embora, como se ele estivesse o tempo inteiro olhando para mim e para você, dizendo: se você fugir, eu preciso ir atrás, porque não consigo mudar quem sou. Esse amor que se permitiu dilacerar, torturar, rasgar, humilhar e destroçar, e o mesmo que corre em nossa direção quando nos perdemos. Não existe altura, profundidade, pessoas, seres espirituais, reinos, tempo ou qualquer coisa que possa nos separar desse amor. E ainda que rejeitemos ele, permanecerá intacto, constante e fiel, a ponto de deixar 99 ovelhas por apenas uma que havia se perdido. A religião e a história por muito tempo tentaram mascarar essa verdade, nos fazendo pensar que Jesus não agiria assim. A verdade divina briga com a nossa racionalidade humana, que diz que Jesus é cauteloso, que joga seguro e é ponderado. Esse mesmo Jesus jamais deixaria 99 ovelhas no meio do deserto para procurar quem quer que fosse. Não, 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 não. Há um erro na palavra. Muitos dizem: Jesus não poderia agir assim. Isso não faz sentido. Há pouco tempo ouvi uma canção que me fez lembrar da antiga música que cantava quando pequeno, mas com uma diferença. Essa demonstrava quem ele é de verdade. Reckless Love é o seu nome no original, ou Ousado Amor na versão traduzida. Quando a escutei pela primeira vez, chorei feito uma criança na frente dos que estavam perto de mim. A cada estrofe eu conseguia me enxergar naquela letra. Eu sou um fugitivo de Deus e ele foi atrás de mim. Ninguém foi, mas ele foi, e não resistiu ao menino, a ovelhinha ruim que sempre deu problema, que não tinha caráter, que sempre incomodou. Não resistiu porque é ovelha. A versão traduzida diz Ousado Amor, mas como queria entender a música um pouco mais profundamente, fui atrás da original e descobri que ela era ainda melhor do que a que tinha ouvido. Isso porque Reckless Love quer dizer imprudente amor, o que é muito mais audacioso de ser dito, já que imprudente é aquele que assume o risco daquilo que sabe que vai dar errado. Imprudente
é fazer algo que todo mundo diz que para não fazer, assumir uma responsabilidade que ninguém assume. Imprudente é quem parece não medir as consequências do que está fazendo. Então, a Bíblia nos conta a respeito da ovelha que se perdeu dizendo que o pastor saiu atrás dela. Não foi você que escolheu Jesus, ele te escolheu. Você nunca foi atrás de Jesus, ele foi atrás de você. Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Você e eu nunca teríamos capacidade de procurar por um amor tão incrível assim. Mas esse amor, o amor mais incrível do mundo, foi atrás de você e de mim e nos achou. E que bom que ele nos achou, porque senão estaríamos perdidos até hoje. Afinal, o final da parábola é algo que sempre chamou a minha atenção. Após resgatar a ovelha, a palavra não afirma que aquele homem voltou para o deserto para mostrar às outras que havia encontrado aquela que tinha se perdido, mas que vai para casa com a ovelha no ombro, porque mais vale uma que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Algo interessante que percebi enquanto meditava nessa passagem é que, na verdade, as 99 ovelhas nunca existiram, porque não há ninguém que não precise do arrependimento. Não existe ninguém que não precise dos cuidados, perdão e amor do pastor. Só ficam no deserto aqueles que pensam não precisar de arrependimento e do amor de Deus. Há alguns meses decidi pesquisar mais a respeito dos pastores de ovelhas em Israel e descobri uma particularidade muito interessante em relação ao tratamento dessas ovelhas por parte desses profissionais. Li uma história que dizia que alguns turistas estavam no país com um grupo guiado quando viram um pastor correndo atrás de uma ovelha que tinha fugido. Assim que a pegou no colo, ele quebrou a sua patinha e continuou carregando o frágil animal no colo, levando-a para mais perto do rebanho. Os estrangeiros, indignados com aquela aparente crueldade, começaram a questionar o guia responsável pela excursão, que, como falava a língua daquele homem, aproximou-se dele e explicou a situação e começou a traduzir o que ele dizia. Ao contrário do que o grupo havia pensado, o pastor explicou que amava de verdade aquela ovelha. Ela, por outro lado, tinha uma personalidade muito difícil, às vezes rebelde, já tinha fugido em outros momentos. Como ela poderia ficar em perigo longe dele, graças a predadores mais fortes e maiores do que ela, ele teve de quebrar a pata dela porque essa era a única maneira de a ovelha precisar ficar no seu colo até se recuperar completamente. Enquanto isso acontece, o animal seria cuidado, alimentado e dormiria em seus braços, e assim, através daquele amor, ela lhe seria fiel pelo resto de sua vida. O que nos falta muitas vezes é enxergar a cena completa. Temos uma mania estranha de sempre questionar o amor ou a maneira de Deus agir em nossa vida, como se ele não tivesse provado o bastante o quão confiável é. Julgamos como os estrangeiros da excursão em Israel, sem antes sabermos quem aquele pastor realmente era. A verdade é que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus, mas se queremos andar com ele, tudo o que precisamos fazer é confiar. Confiança só vem por meio de relacionamento. As Escrituras dizem que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço, e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. As ovelhas reconhecem a voz do pastor porque eles se conhecem, e quando isso acontece, elas sabem que o pastor é de verdade. Elas não precisam de todas as respostas, só precisam estar perto do pastor. A parábola termina com o pastor levando a ovelhinha para casa, jubiloso porque a havia encontrado. Enquanto pesquisava a respeito do pastoreio, descobri algo que me comoveu ainda mais nessa história. A contagem das ovelhas era sempre feita no final do dia, então o pastor caminhava o dia inteiro com elas e ao cair da noite contava cada uma e as levava para o aprisco para que passassem a noite. Todavia, a parábola nos diz que aquele homem, em vez de levar as ovelhas para o aprisco, sai atrás da única que havia se perdido. Na hora mais fria do deserto, que é quando anoitece, e sem prazo para voltar, o pastor abre mão de seu conforto para ir atrás de quem não merecia. A cruz é justamente isso. Jesus decidiu colocar de lado toda a sua glória, abandonou seu conforto, trono
e até mesmo a presença do Pai para ir atrás de nós, porque o amor assume esse risco. No dia em que ele foi crucificado e ressuscitou, nos encontrou todos de uma vez só, como aquele pastor achou sua ovelha perdida. E hoje, todos podemos desfrutar do seu colo. Só não está no colo dele quem prefere ficar no deserto ou quem decide fugir mesmo sabendo que ele é perdoador e pode mudar a nossa história. Comigo demorou 19 anos. Eu tinha essa idade quando fui verdadeiramente encontrado e me deixei ser pego no colo para voltar para casa. Depois que entendi o poder desse amor, fugir já não faz mais sentido, porque descobri que o amor do pastor é imprudente, mas é por mim. E se existe imprudência maior do que entregar o próprio filho na cruz do Calvário por ovelhas que fugiriam o tempo inteiro, é por esse homem que eu quero viver para sempre. Glória a Deus por mais essa oportunidade. Hoje, nesse momento, finalizamos aqui o livro O Amor Mais Louco da História, do nosso irmão David Leonardo. E glória a Deus, foi um livro que me abençoou muito, creio que tenha te abençoado aí. Se você não assistiu os outros vídeos que estão aí no canal acerca desse livro, sugiro que você assista. Não vou falar muito dele agora, porque vai ser um vídeo só falando sobre isso. E que o Senhor Jesus te abençoe, que isso possa ter te guiado, visto que a leitura é uma coisa muito rica para a nossa vida, para a nossa história e para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. Amém? E então não deixe de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, deixar o máximo de comentários possíveis, mandar para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente venha alcançar mais pessoas a cada dia. Amém? Então Deus te abençoe e até a próxima.